Feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado. Que alegria estar aqui, né, Ricardo? Ricardo é um amigo nosso muito querido. E é um prazer estar aqui. Fazia, eu acredito que mais de 5 anos que eu não vim aqui. Acho que muito mais. Então, quando eu havia recebido o convite, acho que a Mayara tinha me chamado, mas aí para a data eu não consegui. Aí o irmão Adilson me chamou, me convidou, e eu quase que não consegui estar, irmãos, porque a vida da gente é luta, né? E a minha mãe fez uma proeza na quinta-feira, caiu, fez um corte bem profundo no rosto, na testa, né? Falei, um dedinho para baixo eu não perdi o olho. Arrancou assim um pedaço, assim, sabe, da testa dela. Não, a gente não sabe o que foi, se foi um caco de vidro, se foi uma pedra, mas foi bem profundo. E ela não pode bater a cabeça. E depois que ela descobriu que ela não pode bater a cabeça, o que ela mais faz é cair e bater a cabeça. Porque ela tomou uma medicação, porque ela teve 2 AVCs. E ela tomava uma medicação, passou a tomar uma medicação mais forte. E agora, com essa medicação mais forte, aí que ela não pode tudo na cabeça. E ela foi fazer uma proeza lá, de dar a volta, mexer no quintal lá atrás e caiu. E a gente não sabia como seria, né? Como a vida do cristão é cheia de lutas. Né? Ontem ela falou uma coisa bem forte para o meu irmão, que eu achei bem bonita. Ela falou assim, filho, Deus não nos livra das situações. Né? O que tem que acontecer, a gente passa. Né? Não foi eu que provoquei. Mas Ele nos dá... Ai, não lembro qual foi a palavra que ela usou. É como assim, quando a gente tem que passar as coisas, a gente passa. Mas Deus, Ele está ali com a gente na fornalha, né? Como os 3 jovens na fornalha. Resumindo a história, minha mãe recebeu alta ontem, graças a Deus. Dessa vez não deu nenhum traumatismo, nenhum coágulo, porque se tivesse dado um coágulo, a gente já poderia esperar um outro AVC. A gente não saberia como ir. Então, vocês entenderem a gravidade, né? Aí, mas graças a Deus mais uma vez cuidou dela, né? Falei, mais um currículo, vai virar outra meditação daqui uns dias, para a glória de Deus. E vamos fechar os olhos, irmãos, vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na sua casa. O Senhor sabe, Pai, como cada um de nós está. Alguns vieram de uma semana não muito fácil, assim como eu, mas nós estamos aqui. Outros talvez receberam alguma bênção especial, e estão aqui também, Pai, com o coração grato. Outros não aconteceu nada de diferente, talvez estão com o coração pesado, de carregar dores de anos, mas estão aqui também, Senhor Deus, consagrando a vida, a mente, o coração, para que o Senhor dê um novo. Nós precisamos do novo de Deus, Pai, nos ajude, Senhor. Fale conosco nesta manhã, é o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar. Né? Por conta das meditações, então eu faço um sermão por dia, praticamente, né? Um mini sermão por dia. E eu fiquei pensando, eu vou fazer um compilado aqui, e eu espero que Deus ele possa falar com a gente de uma forma especial nessa manhã. O assunto que eu vou falar hoje está lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de contextualizá-los. Antigamente, né, quando um reino ia dominar uma nação, eles faziam o quê? Eles pegavam os deuses, né, o deus daquela nação, e levavam e colocavam no templo onde tinha o seu deus, para mostrar que aquele Deus era menor do que o Deus daquela nação que conquistou aquele reino. Por isso que a gente vê lá em Daniel 5, quando aparece ali o banquete de Beltesazar, onde aparece aquela escrita na parede, que o que ele fez? Beltesazar fez o quê? Deu um banquete e falou o seguinte, vai lá e traga as taças que foram trazidas, né, do Deus lá no céu, eu quero usá-la nesse banquete. Não foi porque ele não tinha outros utensílios,
porque ele queria mesmo zombar, né? O nosso Deus é maior do que o Deus de Israel. Naquele momento apareceu aquela escrita na parede, só que o detalhe é que 150 anos antes, Deus já tinha dado a revelação por meio do profeta Isaías, que o rei Dario, ele faria o quê? Ciro, né? Na verdade, Ciro tomaria a Babilônia. E nesse dia, cumpriu-se certinho a profecia, porque naquele dia, naquela noite, o rei Dario, eles mudaram o percurso do rio lá, que era impossível entrar na Babilônia. Né? É impossível cercar a Babilônia, isso daí é o contexto de um outro sermão. E eles conseguiram fazer isso, entrar em Babilônia. E a Babilônia, ali foi a queda da Babilônia. A Babilônia passou com Nabucodonosor, com todos os reis que tiveram. Mas a Babilônia, ela tinha algo muito certo para eles. Quando eles avançavam, tomavam posse de um reino, eles agiam diferente. O pastor Josanã, em um dos sermões dele, ele fala isso, né? Que a Babilônia, ela entrava onde? Na mente das pessoas. Ela entrava na mente. O meu rei é maior que o seu, não importa. Os reinos, quando ganhavam, humilhavam, castigavam, faziam o povo de escravo. O que Babilônia fez? Ali em Daniel 1, e agora que nós vamos entrar nisso. Daniel capítulo 1. Lá diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, né, como tinha contextualizado. Depois, o rei ordenou as penas, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção, tá? Da família real, da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram ajudar: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Beltesazar. Ananias, Sadraque, Abisael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, né, não tenha medo do rei, o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Então ele segue falando todo o contexto. O que eu quero me pegar com vocês? Essa parte aqui. Quando Daniel e seus amigos eles foram levados para a Babilônia, eles pensaram assim: nós vamos ser humilhados, nós vamos ser castigados, né? Eram jovens, eram nobres. Mas quando eles chegaram lá, o que tinha lá? Um banquete. O que a gente presume disso? Vocês já vão entender que Babilônia, ela não queria dominar, mostrar que eles eram fortes. Babilônia era muito inteligente. Porque o que os babilônicos queriam? Dominar a mente. E eu gosto muito dessa pergunta. O que você tem pensado? O que você tem alimentado sua mente? O que você tem permitido que entre
na janela do seu coração, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos. Porque na história da humanidade, a guerra sempre foi ideológica. Pode olhar, Satanás sempre quis dominar a nossa mente. Satanás sempre quis que nós nos distraíssemos com outras coisas para não focar naquilo que é o essencial. A primeira coisa que os babilônios fizeram com aqueles jovens, que ali falaram os 4, mas foram outros jovens, foram muitos jovens, né? Tiveram outros jovens. Mas em especial esses aqui. Eles mudaram o quê? O nome. Porque mudando o nome, ele queria mudar o quê? A identidade daqueles jovens. E Daniel, mesmo diante daquele banquete, Daniel, ele se manteve fiel aos princípios dele, né? Pode mudar meu nome, mas eu sei quem eu sou. E a fé que eu sustento, e que eu sustentei, ela vai me guiar nisso para permanecer fiel. Se fosse você ou eu no lugar daqueles jovens, como que você reagiria? Baseado na vida que você tem hoje, na comunhão que você sustenta, na fé que você diz ter, como seria a sua atitude? Gente, eu sempre gosto de falar da urgência. E nós vivemos numa urgência, nós vivemos na urgência de Deus. Não é mais tempo para muitos, eu sempre falo para muitos hoje, talvez seja o último sábado que vai estar na igreja. Talvez para muitos hoje estarão dando o último suspiro, e talvez esse muito seja eu ou você. E nós precisamos entender essa urgência. Quando os 3 jovens, lá no capítulo 3, né? Eles foram condenados à fornalha. O que eles fizeram? Eles não pensaram assim, não, pera lá, eu tenho uma fé, vou ser sustentado por essa fé, deixa eu tentar buscar essa fé em algum lugar. Não. Eles tomaram essa decisão antes. Em qual momento esses jovens decidiram que Deus era a base da vida deles mais do que a vida? Nós temos medo de sentir dor. Eu mesmo sou uma pessoa que dentro eu sou muito resistente à dor. Já passei por tanta coisa, mas fora, se me dá um puxão de cabelo, eu desmonto. Então nós temos muito medo de sentir dor. Nós temos medo. E quando que foi que aqueles jovens decidiram que Deus, que eles nunca viram, Deus que eles nunca viram, era maior do que o amor que eles tinham pela vida deles? Não foi diante da fornalha. Porque o pastor José fala uma frase, eu gosto muito dos sermões dele, ele fala o seguinte, que a fornalha não cria mártires, a fornalha ela revela mártires. Muitos de nós temos medo, nós falamos muito da perseguição, né? Nossa, mas vai chegar a perseguição, nós vamos fugir. Nossa, fulano da minha família vai me perseguir. Sendo que nós não nos preparamos para a perseguição do dia a dia. Nós não nos preparamos para a perseguição que aconteceu hoje de manhã, para o conflito que aconteceu hoje de manhã quando a gente acordou, que a gente pode decidir, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou orar. Ou a gente pegou o celular e ficou ali, passando. Ou a gente decidiu ficar falando coisas que não deveria. Eu acho interessante que às vezes a gente pensa lá no fim, ai meu Deus, Senhor, eu morreria por ti, a gente é um Pedro. E na primeira situação, a gente nega Cristo. Então, se eu e você, porque se a gente for ver bem, lá em Apocalipse capítulo 14, verso 8, João fala assim, que a mensagem dos 3 anjos, né? Uma delas caiu a grande Babilônia. Por quê? O que ele quis dizer? Preste atenção como a Babilônia tratou os que eles aprisionavam, que ela aprisionou. Satanás faz do mesmo jeito. Satanás, ele não está nem pensando na perseguição. Lá na perseguição, quem vai ser perseguido vão ser aqueles que no dia a dia decidiram caminhar com Cristo. Então, irmãos, não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum de eu e você sermos perseguidos, sentirmos dor, se sem uma arma na nossa cabeça a gente decide pelas coisas do inimigo. Só serão perseguidos aqueles que Satanás não conseguiu confundir. Então, se por qualquer coisa nós somos confundidos, se qualquer rodinha de fofoca nós já caímos ali,
Se o que rege a nossa vida é o dinheiro, se o que rege a nossa vida é a ambição, é invejar o que o outro tem, não se preocupe. Se a forma com que nós educamos os nossos filhos é para tornar um bom advogado, um bom médico, um bom professor, mas eu quero que meu filho esteja no caminho de Deus. Mas se você está criando seu filho só para ser isso, não se preocupe, ele também vai ser perseguido. Porque a estratégia de Satanás é inteligente. Nós que somos bobos, com perdão da palavra. Nós achamos que Satanás pensa da mesma forma que nós, mas ele é estrategista. Então são nas pequenas coisas, e a luta sempre vai ser pela ideologia. Então o que você tem carregado na sua mente? Tem pessoas que oram e vivem com uma vida triste. Tem pessoas que oram e só tem uma múria para falar. Aí já demonstra as escolhas que a gente faz. Se nós estamos diante de Deus, se a gente acredita em Deus, que Ele pode fazer tudo e qualquer coisa. Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. E nunca vai ter perigo nenhum de Deus te abandonar ou me abandonar. Então, por que a gente fica ali pensando nas contas que tem que pagar, Marisa? Mas se eu não pensar, você vai vir pagar para mim? Não é pensar. É ter a mente limpa para criar estratégia para sair disso. Tem pessoas que estão endividadas, e não sai daquilo ali, mas vive gastando. Tem pessoas que é desonesto. Então, assim, não se preocupa. Se você acha uma moeda no chão, você não está nem aí achar que é roubado, que é para relaxar, que coloca no bolso, a perseguição não vai acontecer para você e nem para mim, se eu agir assim. Não se preocupa, homens, se passa uma mulher e você fica olhando aquela mulher e desejando, aí no sábado você está aqui na igreja, pregando, cantando ou falando de Deus, a perseguição não é para você. Satanás já te confundiu. Não se preocupa, mulher. Se ao invés de você abençoar a sua família, o seu esposo, você amaldiçoa, você fala mal, você pede para Deus abençoar seus filhos, mas fica com medo do seu filho usar droga, do seu filho ir para o caminho mal, não se preocupa, você não está acreditando, você está amaldiçoando. Não se preocupa se ao invés de você pegar a tua Bíblia e gastar mais tempo com a palavra de Deus, você prefere ficar vendo a vida de artistas, a vida de pessoas, até mesmo da igreja, a vida do irmão. A perseguição não é para você e para mim, se eu vivo assim. Então, vocês estão entendendo? As nossas escolhas acontecem dia a dia, minuto a minuto. Olha o que diz aqui em Daniel, capítulo 3. São histórias muito conhecidas, mas até quando essas histórias serão histórias que nós vamos ler e vai ficar assim, nossa, que coragem desses jovens. Nossa, que coragem, mas a gente não tem noção do que vai vir, do que nos espera. Olha aqui, eu quero pegar só... Deixa eu achar aqui, que eu acabei não marcando. Aqui, no versículo, vou pegar só essa parte aqui do versículo 16 do capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, diante da fornalha, né? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E o rei ficou o quê? Furioso. Queridos, se nós não somos fiéis na calmaria que nós vivemos, por que nós tememos a perseguição? Siga a vida. Viva do jeito que você quer viver, porque eu quero viver. É ilusão isso. E eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo, a gente não pode mais ser uma coisa na igreja e outra fora. Não dá mais. Ontem, de quinta para sexta, né? Ontem eu amanheci no hospital, no UPA. E ali a gente sabe que tem pessoas que estão esperando leitos em outros hospitais. E a gente não sabe a gravidade de cada pessoa. Mas eu vi ali pessoas de tudo quanto é tipo. Muitas podem ser curadas, outras talvez não.
E a gente precisa entender que hoje nós estamos gozando de saúde, nós estamos bem, mas o quanto você leva a sério a vida que você tem. Isso aqui é pouco tempo. Olha, está lá, meu pai viveu 95 anos quase e acabou para ele. Ele não queria morrer, ele não queria ir, ele dizia, eu não quero morrer. E ele foi, ele teve que ir. Chega a nossa hora aqui, por mais que você viva quase 100 anos. E nós vamos trocar a eternidade por quê? Por um prato de comida. Nós vamos trocar a eternidade por um celular, por um carro, por uma casa, por dinheiro, por um emprego. Por que nós vamos trocar a eternidade? Sabe, o nosso coração, nessa semana, se eu não me engano, semana passada, eu escrevi uma meditação que fala assim, se o nosso coração se angustia mais, se preocupa mais com a conta que nós temos que pagar do que por um pecado que nós cometemos, nós estamos vendo errado. É segundo a segundo que nos leva à vida que nós queremos, que é a vida eterna. Mas eu te faço a pergunta, Babilônia já te conquistou? Satanás já te confundiu? Quem é o Ricardo de verdade? Quem é o Adilson de verdade? Que ninguém vê. Quem é a Marisa de verdade que ninguém vê? Entende, irmãos? É ali entre eu e Deus. Eu estava vendo um vídeo que a minha irmã me mandou, um testemunho de um rapaz que foi entrevistado. Você acredita em Deus? Ele falou assim, agora sim. Mas faz 8 meses que eu perdi minha esposa e minha filha. Ele fez campanha na igreja para que a esposa engravidasse. A esposa engravidou. E quando a criança tinha 5 meses, eu não lembro muito bem, acho que de gestação de 5 meses, morreu a mulher e a esposa. Aí ele falou, ó Deus, como assim? Eu fiz a campanha, o Senhor me traiu. Ele falou que viu como se fosse uma traição de Deus. E ele falou assim que tinha momentos que ele falava, ele ajoelhava chorando, falava, Deus, mas somos só eu e o Senhor. Não adianta eu falar para as pessoas, só eu e o Senhor. E assim, ver esse homem no meio da dor, falar isso, ele orou. Ele fez campanha, ele pediu, e ele perdeu a mulher e a criança. Tem coisa na vida que é só eu e Deus, é só você e Deus. Não importa como nós estejamos. Ah, mas a vida do outro é melhor que a minha. A gente não sabe da luta daquela pessoa. Deus vai salvar. O Diogo, ele é entendido de profecias. O Diogo é uma Bíblia ambulante. Mas eu sei que o que ele sabe é para ele. Eu preciso conquistar minha salvação. Ah, meu Deus, mas o meu esposo não me deixa seguir. Mas o teu esposo não pode te pedir de orar. Não pode te pedir de lá no íntimo do teu coração, você derramar diante de Deus. Ah, minha esposa falando, é você e Deus. Eu fiz um sermão outro dia, lá na igreja do presidente, a irmã estava presente, e eu falei sobre a questão dos milagres que primeiro acontecem aqui antes de acontecer fora. E é por isso que Satanás, ele sabe o poder que nós temos aqui, irmãos. Satanás sabe o poder que nós carregamos aqui. O poder da mente. Ele sabe disso. Por isso, muitas vezes, você se sente tão pequeno. Por isso, muitas vezes, você se sente tão insignificante. Por isso que muitas vezes você chega num ambiente e você pensa, eu não sou digna de estar ali. Porque Satanás faz a gente se sentir assim. Lembra dos 12 espias? Eles, em nenhum momento, nenhum gigante lá falou, viu? Gafanhoto. Mas eles se sentiam assim. Então tem muitas coisas que fazem sentido aí dentro da sua cabeça. Mas não é nunca o plano que Deus criou para você. Eu quero só ilustrar, falar duas situações. Meu sermão vai ser curto, objetivo, mas eu quero que vocês guardem isso no coração. E que não seja mais um sermão que a gente ouça e vai embora, nossa, que bênção, e esquece. Mas que causa transformação dentro da nossa vida. Teve um missionário que foi para a Etiópia, né, numa época que estava passando por perseguição. E o que aconteceu? Ele conversou com o pastor e falou assim, esse pastor era chamado de cabeça, né? Pastor era cabeça, eu esqueci o sobrenome dele. E disse que ele pregava com a vida dele. E ele era preso,
eles espancavam ele, e ele era solto, e ele já saía pregando. Aí eles prenderam ele, ele falou assim, já sei, não posso sair para pregar, eu vou pregar aqui de dentro da prisão. E converteu metade dos presos. Aí eles falaram, não adianta bater, não adianta prender, nós vamos ter que matar. E eles improvisaram, no meio da rua, no meio da praça, uma cadeira, e eles iam matar aquele homem eletrocutado. E eles fizeram lá os fios desencapados, colocaram naquele homem nos braços e ligaram a chave. Quando ligaram, deu um estouro e o pastor ficou intacto. Aí não, volta amanhã no mesmo horário, que esse homem vai ser executado amanhã e todo mundo vai ver. No outro dia, passaram o dia inteiro arrumando aqueles fios. Na hora de ligar a chave, de novo, estouraram todos os fios, mas nada aconteceu aquele homem. E eles falaram assim, vamos soltar, porque eles ficaram com medo de algo acontecer. E esse missionário foi conversar com esse pastor. Ele falou, pastor, nós da Europa, nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando por vocês aqui da Etiópia. Ele falou, o quê? Vocês estão orando por nós? Nós aqui estamos orando por vocês. Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia. Então, todos os dias quando nós saímos da cama, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos lutando por comida, nossas esposas estão lavando roupa, elas estão fazendo isso, orando, lavando roupa, lavando louça, carpinando, nós estamos fazendo isso orando, entregando a nossa vida a Deus, porque nós não sabemos quando vai ser o último momento de vida. Aí ele falou assim, vocês vivem uma vida muito confortável. E diz que tem pessoas que têm 8 Bíblias em casa e não leem. Diz que tem pessoas que ficam dias sem orar. É verdade que vocês têm Bíblia em casa e vocês não leem? Ele falou que ele tinha uma Bíblia e por medo de tomarem, ele saiu distribuindo páginas. E quando ele ia pregar, ele falava assim, irmãos, eu preciso, vamos supor, de Jeremias 29:11. Aí lá do fundo falava, eu aqui sei os pensamentos de vosso respeito, do Senhor, irmãos, agora eu preciso de Daniel 3. Levantava. Então, gente, às vezes a gente faz aquela coisa do pôr do sol, cada um falar um verso bíblico, a gente não sabe mais. É verdade que você tem 2 ou 3 Bíblias em casa e você não lê, você não estuda? É verdade isso? É verdade que você passa dias sem falar com Deus? É verdade, Marisa? O que você tem feito da sua vida espiritual? É verdade que você é desonesto nas coisas que você faz? É verdade que para você achar que não é roubado é a frase da vida? O mundo é dos espertos? É verdade isso? E a última história que eu vou contar tinha um grupo que era um grupo muito cruel. Os que lembram lá o rei da Síria, né? E o Senaqueribe. E eles saíam, onde eles passavam, eles devastavam mesmo. E diz que eles entraram em um povoado e aquelas pessoas ficaram com medo e fugiram, porque sabiam que aquele grupo eles exterminavam mesmo. E diz que eles entraram numa igreja e eles viram que tinha um monte de gente orando e cantando e tinha um banner com uma figura ali. E ele pensou, o líder falou assim, eu acredito que é para aquele ali que eles estão cantando e fazendo suas orações. E ele falou assim, então eu quero que todo mundo venha aqui e faça uma fila. Quem é o pastor? Foi o pastor, foi o ancião, foram os líderes da igreja primeiro, e depois foram os outros líderes, os outros membros. E um por um. Ele falou assim, eu quero que vocês, olha que forte, que vocês cuspam nessa imagem e vocês falam blasfêmias contra este homem que está aqui. Você é inútil, eu não preciso de você. E foi falando. E aqueles homens, aquele primeiro foi o pastor, cuspiu, falou tudo aquilo e saiu chorando. Então você pode ir embora.
E foi o líder, e foi outro líder, e foi indo, e foi membro, e foi indo, até que chegou em uma menininha. Mais ou menos uns 7, 8 anos. Aquela imagem, você já imagina como ela não estava, né? Ela foi, pegou a barra do vestidinho dela, limpou e falou assim: Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é a minha base. Eu não sou nada sem ti. Eu te amo muito. E foi falando, e beijou aquela imagem. Olhou para aquele homem e falou: pronto, agora o Senhor pode me matar. E aquele homem tão cruel tirou um boné que ele tinha na cabeça, colocou na cabeça daquela menina e falou assim: ó, eu quero que você me ensine sobre esse Deus que você só conhece uma fotografia e você julgou que a tua vida é tão pequena, tão insignificante, até diante da morte. Babilônia não te confundiu. E a partir daquele momento, aquele homem virou um estudante da palavra. E ficou uma lição. Agora eu te pergunto, se entrasse uma pessoa sequer com uma arma e falasse: Diogo, a tua fé ou a tua vida? A vida que você tem hoje revela se você vai ser perseguido ou não. Se a tua fé é fraca, não perca nem tempo pensando com medo de perseguição. Você já tomou a decisão, eu já tomei a minha. Agora não é hora mais de como eu gosto de você por trás. O mundo é dos espertos, não é mais tempo dos seus. É tempo de levantarmos a bandeira. Porque Satanás só vai perseguir quem ele não conseguiu confundir. Se nós já estamos confundidos, não tem muita coisa para fazer. Eu oro de todo o meu coração, Deus. Eu oro de todo o meu coração. Nós somos imperfeitos, né? E Deus precisa fazer uma obra na minha vida. Tá, meu esposo ali sabe das minhas imperfeições. Eu sei das dele. Mas Deus sabe quanto nós temos clamado, Deus. Que Deus ele possa fazer realmente quebrantar o teu coração. Que na próxima vez que você vier à igreja, que você venha com o corpo presente. Que você venha com a sua mente presente. Que você tome decisões todos os dias. Você quer ser perseguido? Ou você já foi confundido? Que Deus te abençoe. Que nós possamos permanecer firmes ao ponto de a gente se encontrar correndo em algum lugar por aí quando a perseguição começar. E que nós não sejamos os perseguidores, porque vocês sabem, só haverão dois lados. Hoje parece que todo mundo está igual, mas no coração de cada um aqui já está a decisão. Deus pode mudar esse quadro? Pode, mas se a gente quiser. Então que nós possamos ser perseguidos. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino Restaura. Mas vamos pedir com força mesmo. Senhor, restaura a minha vida. Que se eu fui até agora confundido, que o Senhor limpa o meu coração, que o Senhor me transforme, que o Senhor restaura, que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer para vencer esse pecado secreto aqui, para vencer esse jeito egoísta que eu tenho, para vencer essa vontade que eu tenho de fazer errado. Restaura. Irmão, pode ser aquela versão. Essa daqui é a do Inário, né? Inário, tem aquela lá que eu mandei? Tá. Não, então pode ser essa.